Olá, bacana, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Alex Cavalcante, apresentador aqui da Jovem Pan Itajubá 98,7 para todo o sul de Minas. E hoje a gente traz um bate-papo de peso, direto de Belo Horizonte para todo o nosso estado. Lembrando que a entrevista de hoje também será exibida no nosso podcast Manticast, no portal G Mais Brasil e nos nossos perfis oficiais e também no perfil do convidado. Nosso entrevistado é um nome forte da política de Belo Horizonte. Empresário, professor universitário e agora vereador reeleito com quase 10 mil votos. Ele vem sendo uma das vozes mais firmes na fiscalização da Câmara Municipal e já deixou sua marca com leis importantes para a cidade. Com a gente hoje, o nosso futuro representante no Congresso, Braulio Lara. Braulio, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos conversar sobre sua atuação política, desafios da capital, geração de empregos, políticas públicas e temas que interessam a todos os mineiros de verdade. Eu quero começar, Braulio. Conta pra gente, como que foi essa virada de chave aí na sua vida, como professor e empresário, direto para a política? De onde veio esse desejo de atuar na vida pública? Seja bem-vindo. Obrigado, Alex. Muito honrado de estar aqui contigo nesse seu programa e a gente, de fato, está aqui para fazer a diferença no nosso país, né? Eu sou um daqueles também que ficou indignado naquela época ali de 2014, 2013, 2014, onde a gente viu o nosso país ter praticamente uma erupção de pessoas realmente que foram para as ruas querendo uma transformação. E não foi diferente comigo. Na época, eu tinha ali meus 32, 33 anos e via que a gente estava realmente na deriva, o nosso país precisando realmente de uma atenção maior de nós todos, cidadãos, a respeito dos assuntos que regem a política do nosso país. E aí, em 2014, então, eu passei a ter uma atitude realmente de dar um voto bem consciente, de estudar os candidatos, de acompanhar. E quando acabou a eleição, a presidente Dilma Rousseff foi reeleita, e naquele momento, com pouquíssimas semanas, a gente viu o nosso castelinho de areia ruir, as mentiras que foram postas durante a eleição, tudo aquilo ali, nada se sustentou, e a gente entrou, então, num período onde o cidadão teve a sensação realmente de ter sido enganado. E aí foi o momento que eu me indignei. Participei de todas as ações do Fora Dilma de 2015 e numa dessas fui desafiado a participar do processo político, né? Um tio meu me desafiou, falou, por que vocês são mais novos, por que vocês não se candidatam e tentam? E aí eu puxei o ar e fui então para minha primeira disputa eleitoral em 2016. Tive uma boa votação, mas não fui eleito. Mas continuei trabalhando como um ativista comunitário, um ativista que doou um pouco do seu tempo em prol das coisas coletivas. 2020 fui eleito primeira vez vereador aqui em BH, com 5.776 votos, e aí todos os problemas espinhosos, né? Eu falo que assim, as pautas mais casca-grossa, né, da cidade eu acabei indo para cima para tentar resolver. Participei nesse período de 5 CPIs, é, muito importantes, né, na área de mobilidade urbana, a questão de moradores de rua e a A questão aqui gente para vai a gente em falar Belo dessas Horizonte. CPIs, está até aqui na nossa pauta para a gente falar, mas como que você consegue, Braulio, fazer essa sua rotina poder se encaixar? Porque é professor universitário, é empresário Então, e é político. Então, imagine que seus alunos já são seus fiscais, né? Você é fiscal do povo, mas você é fiscalizado também, né? Como que você consegue fazer com essa rotina aí? essa história toda, Alex, é justamente porque muita gente poderia falar, mas eu não tenho tempo, não tenho como me dedicar, mas o que eu fiz foi justamente me organizar e dedicar, né? Tem minha empresa no segmento imobiliário, ela continua ativa e se de fato não fosse ela, eu não teria como me dedicar tanto, e quase que integralmente ao mandato de vereador, mas não afastei da faculdade, continuo lecionando, continuo atuando como professor, mas a minha maior parte do dia, de fato, é trabalhando na política, né? E esses assuntos, basicamente, eles vão crescendo. O que eu enxergo, Alex, que é muito importante sempre o cidadão enxergar, é o seguinte, que a gente precisa de ter atuações de coisas que são próximas da gente. As pessoas, às vezes, esquecem o que está próximo e querem pensar no macro. Mas, aos pouquinhos, a gente tem que, de fato, vir organizando o que está próximo, mas, de fato, influenciando na política macro, na política que vai acabar direcionando a vida de nós todos. Então, nesse sentido, eu tenho ampliado, sim, a minha participação
no debate político, no debate público, porque a gente vê realmente o nosso país meio que na deriva novamente, porque a gente está repetindo os mesmos padrões do passado. E esses 10 anos não podem ficar em vão, né? É muito trabalho para a gente realmente voltar à estaca zero. Precisamos realmente de bastante atenção aí ao nosso país. Como que chama o seu tio que te incentivou, que te desafiou a entrar na política? É meu padrinho, Márcio Lara. Então a gente tem que agradecer muito o Márcio Lara. Obrigado, viu, Márcio? Por mais Márcios Laras, porque aí a gente consegue descobrir talentos como é o Braulio, que acredita num Brasil diferente, que começou lá na sua cidade, em Belo Horizonte, mas que eu sei que quer ver um país melhor. E quando a gente encontra esse tipo de perfil, esse tipo de quadro político, a gente entende, Braulio, que são pessoas que querem deixar um legado, que elas não estão preocupadas simplesmente com aquela questão do poder, como era a velha política, tudo pelo poder, né? Toma lá, dá cá. Você não, a gente tem vários quadros dentro de Minas, o próprio Maurício do Vôlei, Fernando Altoé, a Marcela, enfim, e a gente consegue, Nicolas Ferreira, a gente consegue encontrar Romeu Zema, que fez uma grande transformação no Estado, professor Matheus Simões, a gente vai citando vários nomes, e a gente percebe que de 2014 para cá, realmente o gigante acordou. E quando o gigante acordou e teve lá o seu tio que te incentivou e você entrou na política, as pessoas confiaram, você consegue devolver isso através de trabalho. Prova disso, que eu vou citar para o público que está ouvindo a gente na rádio, que vai acompanhar a gente pelo Instagram, o número de leis que você já tem aprovadas na Câmara. Olha só, pessoal, já tem várias leis aprovadas na Câmara, do vereador Braulio Lara, com destaque para a Lei dos Fios e Cabos Soltos. Aí eu te pergunto se ela já está sendo cumprida e se a prefeitura está fiscalizando. A lei da transparência em obras públicas, ela tem ajudado a população a acompanhar os gastos da cidade. Essa lei eu gostaria que você aprofundasse nela, que é extremamente importante, e é uma lei que ela poderia, hoje ela é municipal aí em BH, mas ela deveria ser uma lei federal, a lei do ITBI, com valor declarado. Na prática, como que essa mudança vai impactar, Braulio, em quem vai comprar ou vender imóveis? E, do mais, a gente querer entender essas leis, se tem mais alguma lei e se essas leis estão sendo executadas. Porque a gente vê também, né? Você deve ter essa dificuldade aí em BH. A gente tem um quadro excelente, aí você propõe a lei, ela é aprovada na Câmara e o município não executa. Ela foi sancionada, virou lei, mas ela está sendo executada. Então, vamos começar pela lei de fios e cabos partidos, né? Esse problema, eu sei que não é um problema que está só em Belo Horizonte, ele é um problema que está aí por todo o estado, né? A gente vê também a ação de prefeitos em outras cidades do país e é uma desorganização geral. Belo Horizonte está um horror, porque qualquer lugar que você vai, qualquer quarteirão de qualquer bairro tem exemplos ruins de fios e cabos partidos. Muitos deles ficaram por causa da antiga estrutura da Oi, né, que vem Telemig, etc e tal, que foi ficando em desuso, mas não fizeram manutenção. Foi a primeira lei que eu propus dentro da Câmara, ela é uma lei que mexe no Código de Posturas da cidade, para justamente que qualquer fiação que está inservível, rompida, nas calçadas, enrolada em poste, que ela seja retirada pelo dono do cabo, podendo essas empresas serem até multadas se não fizerem esse saneamento. Aí o que acontece? A prefeitura em Belo Horizonte, infelizmente, lutou com unhas e dentes para não aprovar essa lei. O prefeito tentou vetar, nós derrubamos o veto. Aí, quando a lei estava para entrar em vigor, eles entraram na justiça para falar que ela era inconstitucional e virou uma guerra que escalou, passou pelo tribunal, a gente venceu, depois foi ao STF e, no final das contas, o seguinte: ela foi derrubada em partes no STF, mas nós pegamos e já propusemos novamente, porque o assunto agora está ganhando uma força gigantesca, porque tem um monte de prefeitura, inclusive aqui em Minas Gerais, veja o caso de Divinópolis, que está pegando para fazer. E o que a gente precisa é ação. Eu falo o seguinte, que se tivesse tudo bonitinho, organizado, não tivesse cabo rompido, não precisava de lei, não. O problema é que a gente acaba vivenciando no Poder Legislativo, né, uma tremenda ineficiência do Poder Executivo. Em vez de pegar a coisa e fazer acontecer, a gente acaba tendo que pressionar por meio de leis que essas coisas aconteçam. Veja o caso da outra lei que você citou, Alex, que é a lei do ITBI. O ITBI é um imposto municipal. Ok,
foi dada uma decisão no Superior Tribunal de Justiça que o que vale na hora de falar de base de cálculo para o imposto ser cobrado é o valor que foi declarado pelo contribuinte, e não o contrário. A prefeitura tenta ficar criando alguns modelos de adivinhação de valor de imóveis, e normalmente esses modelos sempre é, colocam um valor lá em cima. Então, além do cidadão pagar impostos altos para transferir o seu imóvel, eles pegam e colocam o negócio lá em cima, fazem com que esse valor da guia fique mais alto e a pessoa tem que recorrer ao judiciário, a outras esferas, para tentar ajustar o valor do imposto. Ou seja, nós aqui em Belo Horizonte fizemos a atualização, a lei entrou em vigor, mas é muito comum ainda receber mensagens de cidadãos e mensagens de corretores de imóveis falando que não está funcionando bem na prática. Então, é mais uma das pautas também que a gente continua fiscalizando para que a coisa funcione devidamente. E na linha da transparência de obras públicas, isso é tão óbvio, né? A gente precisava de ter o quê? A informação acessível e rápida ao cidadão. E eu vou te dar um exemplo simples. Às vezes você está passando numa rua e vê uma obra da prefeitura, né? Você quer saber o quê? O que que é a obra, o que que ela vai de fato entregar de benefício, quanto que ela vai custar e quanto de fato aquilo dali vai impactar diretamente nos cofres, no nosso caso municipal, da prefeitura. Você não consegue ter informação. A obra acaba, você não sabe se a obra foi feita dentro do orçamento, você não consegue ter informação. Então, a gente precisa de ter mecanismos para você, de fato, de forma fácil e eficiente, entrar num site e conseguir entender sobre aquela obra, sobre quais são os contratos, o que está acontecendo. Então, o objetivo é esse: o cidadão precisa de ter uma informação clara, rápida, acessível. E esse é o objetivo dessa legislação. Agora, outras leis que a gente foi propondo, e até porque, Alex, eu não defendo a criação de mais leis. Eu acho que a gente tem que estar sempre enxugando. A quantidade de normas que o Brasil tem de um modo geral é absurdo. Então a gente precisa de ser muito consciente quando a gente está fazendo proposições legislativas para não ficar inchando esse estoque de normas, mas ao mesmo tempo às vezes a ferramenta que sobra ao vereador, ao deputado, para justamente fazer com que o poder executivo avance. O que a gente quer, no final das contas, é um governo que seja eficiente, uma prefeitura que entregue resultados custando menos ao cidadão, ou melhor, né, que esse dinheiro economizado sobre nos caixas para fazer obras estruturais, para fazer, às vezes, intervenções que custam mais caro e que a população sempre está precisando. Braulio, é muito interessante essa sua questão, principalmente de obras públicas, né? Porque aí se o cidadão questiona o Poder Executivo, ele fala para entrar no portal da transparência, que lá tem tudo. Mas na verdade não tem, né? Sentido lá. Olha, o cidadão comum, se você, como engenheiro, professor universitário e vereador, já fica perdido, agora imagina o pessoal que está no senso comum. Como que esse cara vai consultar uma obra pública da prefeitura? Não sabe se fez aditivo, às vezes a gente não tem nem o nome da empresa que ganhou a licitação. E isso é uma realidade do Brasil. Acho muito bacana você trazer essa ideia a nível nacional, porque realmente a gente precisa de uma varredura nos portais de transparências municipais. A gente não consegue entender o que está acontecendo de fato. Então, parabéns pela iniciativa, que isso seja exemplo. E voltando para a questão do ITBI, pelo menos em cidades aqui do interior, o que a gente vê, a maior preocupação de quem compra ou vende um imóvel também está relacionada à questão dos cartórios de registro de imóveis. Nós recebemos recentemente um relato aqui na nossa redação que tinha um cartório que ele fiscalizava os anúncios dos corretores de imóveis para depois cobrar o registro, tá? De acordo com o valor que ele anunciava lá. Dá para pensar numa lei também, além dessa do ITBI, que é o imposto municipal, mas dá para pensar numa lei para cartórios de imóveis, nessa questão de compra e venda de imóvel? Então, a questão aí vamos separar as coisas para não ter confusão, Sim. né? O cartório ele é supervisionado pelo Poder Judiciário. Ele tem como ofício, né, fazer os registros das transações imobiliárias, no caso, cartório de registro de imóveis, e no caso, cartório de notas, né, que faz
a publicização da transação, né, por meio das escrituras. A base de cálculo das tabelas cartorárias, elas são em torno, de fato, do que é a transação. Então, eu entendo o seguinte: a gente está falando que o que vale é o mundo real. Agora, é óbvio que no passado a gente sabe que ocorreram muitas situações de transações que foram feitas a menor, ou seja, elas ludibriavam, né, todo o sistema de transmissão dos bens, e isso aí é outro assunto. Isso aí é caso, vou falar entre aspas, caso de polícia, Caso de né? polícia. Mas a gente está falando de pessoas idôneas que estão fazendo as suas transações. O que a gente quer coibir é um Estado que quer cada vez sobretaxar as pessoas, É um né? estado Em Belo menor, né? Horizonte, pra você ter uma ideia, Alex, o ITBI é de 3% da transação. 3%. Então, 3% numa variação de 200 mil, 300 mil de base de cálculo é um dinheiro significativo. E o cidadão não deveria estar pagando além do que realmente é o que está previsto na legislação, né? Então, o principal propósito é isso. Agora, cartórios, isso tudo envolve o judiciário, já começa a ficar um pouco mais complexa a análise, para a gente não fazer nenhuma análise superficial aqui, mas o que eu defendo é que as coisas sejam feitas da melhor legalidade e que sejam justas com o contribuinte. Tá certo, Braulio, obrigado. Você também, né, presidiu várias CPIs, né, sobre a questão da fiscalização. E uma delas, que agora a gente vai falar sobre essa CPI, que chamou muita atenção, você é relator de duas CPIs, uma da Lagoa da Pampulha, e eu queria saber o que foi descoberto nessa CPI e se realmente houve superfaturamento. E você também presidiu a CPI da população em situação de rua. A assistência social de BH está dando conta do recado, Braulio? Fale primeiro da Pampulha, depois a gente entra nessa questão da pauta social. Então, olha só, vamos lá, porque de fato foram 5 CPIs, duas foram na Pampulha, uma sobre morador de rua e duas sobre mobilidade urbana. Essa primeira da Pampulha, ela revelou assim um escândalo, na verdade. Eu falo que o dinheiro do Belo Horizontino sai pelo ralo lá no vertedouro da Lagoa da Pampulha. A gente já tem aí em 20 anos mais de 1,4 bilhões de reais foram gastos na Lagoa para resolver o problema. E, na verdade, até hoje a gente vê a nossa lagoa recebendo poluição, a nossa lagoa não atendendo aos quesitos de qualidade de água que foram prometidos no passado. E então, assim, nós fomos segmentando a atuação da CPI em 3 nichos, que foi a parte de desassoreamento da lagoa, a parte de tratamento das águas e a parte de serviços de remoção de lixo e tecnicamente são chamados de sobrenadantes. E o que nós percebemos é uma ineficiência dos processos que foram atestados em licitações extremamente duvidosas e a prefeitura continuando fazendo renovação desses contratos por meio do mecanismo de inexigibilidade. O que é isso? Ela vai lá e contrata de novo sem fazer concorrência, sem abrir de novo a discussão sobre as possíveis tecnologias. Então começaram a bancar isso. Mas o que mais nos chamou a atenção são os últimos episódios. Na primeira CPI, houve uma operação abafa e puxaram meu tapete no último minuto e derrubaram o relatório. Relatório que trazia indiciamentos de várias pessoas, desde técnicos que faziam a supervisão direta dos contratos até os secretários na maior esfera do Poder Executivo. Então, como eu mexi de fato no vespeiro e onde várias pessoas estavam sendo Meteu o imputadas por dedo na ferida e responsabilidades. rodou, né? Exato. E aí aconteceu o que a gente achou que não aconteceria, que foi um tapetão no final, onde me derrubaram, né, o relatório e fizeram uma operação abafa, acabando com a CPI sem ter nenhum relatório aprovado. Quando isso aconteceu, eu acho que muita gente na prefeitura ficou muito feliz e acharam então que a impunidade continuaria. Mas nós conseguimos correr atrás, reunimos novamente assinaturas e abrimos a segunda CPI. E fomos para cima. Só que nesse intervalo, a prefeitura mais uma vez pisou fora da linha. Só para vocês terem uma ideia, eles renovaram um contrato de tratamento de águas que já era suspeito por 50% mais em termos de valor e diminuindo as exigências da empresa contratada com relação
a qualidade da água. É uma coisa absurda. E para piorar, né, nos contratos de desassoreamento, que a gente já vinha apontando, a prefeitura, ao invés de cumprir as exigências lá do passado, agora, pelo Ministério Público Federal, já está respondendo sobre a questão de ter feito num contrato que era para desassorear, aterrado a lagoa. A lagoa, para vocês terem uma ideia, deixaram lá abandonadas estradas de terra, jogaram pedras para fazer a sustentação dessas estruturas e por lá deixaram, enquanto o serviço contratado era para retirar material de dentro da lagoa. Então, assim, absurdo de Belo Horizonte, mas a prefeitura bancou e foi lá e fez errado de novo. Na segunda CPI, nós conseguimos aprovar o relatório, indiciamos quem devia ser indiciado e o Ministério Público Federal já está trabalhando em cima disso. Uma das ações eu já comentei, eu espero que em breve outras aparecerão por aí. Nosso trabalho de fiscalização de vereador foi feito, nós apresentamos os indícios, mas cabe ao Poder Judiciário, Ministério Público e, mais tarde, os juízes que vierem apreciar o caso, a resolver realmente aí sobre as responsabilidades daqueles que administram a Lagoa da Pampulha há tanto tempo. Já na linha da CPI Pop Rua, ela foi uma CPI para investigar a dinheirama que a assistência social de Belo Horizonte gasta e não entrega principalmente na pasta de moradores de rua. Belo Horizonte já passa aí dos 10 mil moradores de rua. Uma última reportagem que foi E publicada é na até imprensa que fala já assustador, em né, Braulio? 14 mil. Para a gente que Absurdo. está Para gente que tá no interior e vai para a capital é até assustador, porque quando você já começa ali, Betim, Contagem, região metropolitana, o número de moradores de rua realmente é assustador. Mas vai lá, prossiga. Então, é assustador, é aterrorizante e mostra, de fato, uma mega ineficiência de um processo falido de assistência social. Eu diria que a gente tem a indústria da miséria, pessoas que se beneficiam da miséria dos outros. Então, o objetivo foi trazer esse assunto em pauta, apontar realmente os problemas que todo o processo hoje de abordagem de assistência social não funciona bem e um dinheiro que vai sendo gasto, 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 e cadê o resultado? Então, foram trabalhos que realmente trouxeram uma força muito grande para uma pauta que muitas vezes é o tempo sagrado da esquerda, né? Aliás, depois que eu entreguei o relatório, passou uma semana e pouquinho, a própria secretária saiu da assistência social de Belo Horizonte, né, que era do PT, e infelizmente o Partido dos Trabalhadores gerencia a pasta de assistência social de Belo Horizonte desde 1993, quando o Patrus Ananis foi eleito prefeito de Belo Horizonte. Então, assim, são décadas trabalhando sob o mesmo modus operandi e que não entrega. Eu espero que a nova gestão de Belo Horizonte realmente se remodele e crie um novo caminho para a gestão desse assunto em Belo Horizonte. E fico feliz, Alex, porque eu vejo essa pauta reverberando agora em outros locais do Brasil. Vários prefeitos no sul do país estão realmente encarando o problema de forma eficiente, de frente mesmo, para resolver. Então, eu espero que isso tudo que a gente tem falado, que brote como sementes e que prosperem em outros lugares, mas espero que Belo Horizonte também tome postura e vá adiante, né? A gente sabe que o interior também, em outras maiores cidades, já existe o problema, mas a gente precisa realmente de fazer um trabalho que se conecte para que haja restauração de uma vida digna para essas pessoas, mas que mantenha uma organização, um direcionamento correto da gestão das nossas cidades. Não dá para você pegar e ficar só acumulando gente amontoada nas ruas sem um pingo de estrutura, criando um ciclo extremamente perigoso de definhar as nossas cidades, de reduzir a qualidade de vida da população e levando pessoas à miséria. Eu acho a sua pauta muito interessante. Eu vou até pedir para que Deus proteja a sua vida, porque realmente você está mexendo com uma No pauta que é respeito. sensível. E é um esquema altamente perigoso e criminoso, porque desde 1993, com o mesmo modus operandi, como você disse, né? E aí eu te pergunto, virando um pouquinho essa chave, você é armamentista, né?
Eu acho que o cidadão tem que ter o direito de se proteger, o direito de poder. Eu tô te perguntando isso, eu tô te perguntando isso justamente sobre a sua proposta da Guarda Municipal 100% armada. O que que te motivou a apresentar esse projeto e como que isso pode melhorar a segurança pública da capital? Olha, Alex, só para você ter uma ideia, assim, todas as pesquisas que são feitas hoje, segurança pública é o primeiro item. As pessoas estão inseguras, as pessoas estão com medo novamente. Há uma escala hoje que está crescendo do crime no país como um todo, né? O nosso estado ainda tem, de fato, a melhor polícia do Brasil. Nós temos uma segurança pública muito atuante. Mas recentemente a gente está vendo aí notícias de Comando Vermelho, de PCC se infiltrando. E isso é muito Tirando foto com perigoso, o porque, presidente. exato, a gente sabe disso, né? Muitas das coisas que acontecem no nosso país é por conivência dessas pessoas que lideram o país. Desde invasão de terra, desde de crime organizado, é absurdo. E isso traz uma insegurança, as pessoas hoje apontam como um problema que é a segurança pública. E as cidades precisam de ter as guardas municipais, né, funcionando bem. Não adianta ter uma estrutura que fique precarizada. E recentemente a decisão que foi dada pelo STF permite sim que as guardas municipais se equipem, que trabalhem de forma armada, de forma ostensiva, que façam o policiamento de forma ostensiva também, né, que realize prisões, que atue de uma forma mais eficiente no combate à criminalidade. Obviamente, resguardados os escopos, né, de guarda municipal, de polícia militar, de polícia civil, mas o que a gente quer é segurança para o cidadão. Antigamente, a gente veio falar que as prioridades, né, de qualquer pauta política, qualquer político, sempre era saúde e educação. E hoje isso está meio que tripartite, né? Saúde ainda continua sendo prioridade, mas entrou também o seu posicionamento ideológico e a questão da segurança pública fazendo esse tripé. As pessoas sequer se falam mais em educação, que eu acredito que é a força transformadora da história. Tamanho é o prejuízo que a esquerda trouxe para a nossa civilização, para o nosso país. E voltando ainda para essa questão do urbanismo, que é o ponto-chave da nossa entrevista, outro tema que você defende é a motofaixa em BH. Qual que é a sua visão sobre isso? Agora, eu quero entender se isso é possível, porque é praticamente. Eu já perdi 4 retrovisores em Belo Horizonte. O cara passa de moto e mete o pé no retrovisor. Como que você vai resolver esse problema, Braulio? Se você resolver esse problema, a gente tem que te dar uma coroa. Alex, primeiro ponto é o seguinte: eu ando de moto, tá? Há muitos anos já Não pratico, foi apesar de que você que sou mais chutou meu carro, esportivo. não, né? Não, eu ando, na verdade, na terra, no enduro, Ah, ando no bacana. off-road, né? Apesar de ter minha carteira, não ando mais no dia a dia do transporte urbano. Mas o fato é, o número de pessoas que andam de moto só vem crescendo. O trânsito cada vez mais conturbado. E aquele corredor entre os carros, ele, por mais que ainda não esteja desenhado, ele já existe. Então, a motofaixa surgiu como uma solução que vai conseguir pacificar esses espaços. Então, eu vi e tive a oportunidade de conhecer lá em São Paulo, né, eles tinham acabado de implementar, eu tinha ido para um evento do Partido Novo em São Paulo, e na hora que eu estava indo para o aeroporto, passando ali, eu falei, uai, é isso que a gente precisava, uma demarcação da faixa onde as motos passam, porque isso facilita demais para o motorista se posicionar na pista, para o motociclista também se posicionar de forma segura. E o mais importante, Alex, quando a gente ficou sabendo, eu sou presidente da Comissão de Mobilidade Urbana aqui em Belo Horizonte. Aí, nós fizemos uma audiência pública. A Companhia de Trânsito de São Paulo tinha acabado de ter a autorização nacional para fazer o teste. Então, as cidades, Belo Horizonte, inclusive, falou: não, vamos esperar São Paulo testar para ver se vai dar certo. E passados praticamente 2 anos dessa implantação, os números são muito positivos. Redução de acidentes, né? A diminuição de problemas nas vias, porque quando acontece um acidente entre um carro e uma moto, a moto sempre vai estar em desvantagem. Eu falo que o para-choque de um motociclista é a perna mesmo, e aí você tem caos no trânsito, transtorno, você tem gente
entrando nos hospitais, o número de pessoas hospitalizadas hoje por acidentes de moto é uma coisa horrorosa. Então, eu enxergo que a motofaixa é um equipamento de segurança que nas cidades onde tem um tráfego muito grande de veículos e carros e motos, tem que colocar onde der para colocar, porque isso reduz muito o número de acidentes, aumenta a segurança no trânsito, e eu acho que é por isso que a gente precisa de defender essa proposta. Em Belo Horizonte, eu fiz encaminhamento de verbas, coloquei isso como prioridade, me juntei a esforços, inclusive da própria CDL BH, que também traz essa pauta dentro da discussão pública, e juntos eu acredito que a gente vai ter Belo Horizonte também se atualizando nesse sentido. Agora, o mais importante é que é uma solução que pode ser levada para todas as cidades. Inclusive, Betim, na região metropolitana, foi a primeira em Minas Gerais que instalou a motofaixa. É um caminho sem volta. A gente não tem como hoje ignorar o transporte sobre duas rodas e não tem como ignorar que é necessário melhorar a segurança. Então, eu tenho certeza, Alex, que certamente se tivesse motofaixa no local onde estava passando, talvez não tivesse acontecido esse acidente aí com o seu retrovisor. Que a sua ideia seja adotada aí pelo poder público, não só de BH, mas principalmente das cidades grandes desse país, né? Aliás, mas BH para mim é o caos, é a pior de todas. Mas aí fica aquela dúvida, né? Será que a culpa, não vamos usar essa palavra, a culpa, será que esse problema ele é do cara, do motoqueiro, ou será que ele é do caminhão? Tem como tirar esse monte de caminhão ali do anel rodoviário? Como que faz isso? Porque está todo mundo entrando no Amazonas, atravessa a cidade, Cristiano Machado, Antônio Carlos, para todo lado que você vai ver um jogo de futebol, você tem que pegar carreta, tem que pegar caminhão. Que caos que é esse? Então, Alex, o nosso anel rodoviário aqui em Belo Horizonte, ele conecta todas as BRs que chegam na cidade. E é um equipamento também que foi ficando totalmente saturado, né? As intervenções estruturais que precisavam não foram executadas, promessas vazias aí de governos passados. 2014, né? Na época, a presidente Dilma Rousseff, na época, o governo PSDB, anunciaram que fariam obras no anel rodoviário. E o problema hoje é que, ao invés de ser uma via que trata de tráfego de longa distância, ela passou a ser uma via de uso urbano, né? O anel não tem marginais ao longo de toda a sua extensão para ficar com esse trânsito urbano e garantir que as carretas passassem direto. Então, assim, quem precisa passar por Belo Horizonte sabe o sofrimento que é para você passar de um lado para o outro, muitas vezes, principalmente nessas interconexões de transporte de carga. Nós temos hoje o governo do estado com a obra do Rodoanel, que está para ser iniciada em breve, que é uma obra que vai desafogar muito essa questão de tráfego de longa distância, de carretas, para passarem por fora da cidade. Mas mesmo sendo uma obra tão necessária, uma obra que atualiza, que traz infraestrutura para a nossa cidade, para a nossa região metropolitana, muita gente ainda é contra, né? Falam em boicotar a obra, de segurar isso. Então, assim, Os é absurdos, né? bem complicado ver tanta gente que luta pelo atraso, gente que não quer saber do desenvolvimento. Mas eu acho que a gente vai conseguir ter esse anel rodoviário, esse rodoanel funcionando aí, na perspectiva aí de alguns anos para frente, e isso vai desafogar um pouco esse tráfego de carretas do anel. Mas mesmo assim, Alex, o anel rodoviário precisa de ter intervenções de novos viadutos, de alargamento em alguns pontos, existe um esforço agora da Prefeitura de Belo Horizonte de receber o anel rodoviário num processo de municipalização. Eu acredito que é uma excelente saída, porque isso vai conseguir criar uma série de linhas de frente que até então ficavam muito engessadas e travadas no DENIT, dentro da centralização que é o governo federal, né? A gente acredita, Alex, que a gestão tem que estar mais na cidade e menos em Brasília, e o anel rodoviário, para mim, é um excelente exemplo disso. E, obviamente, né, motofaixa, tudo quanto é equipamento de segurança que pode ser feito, tem que ser feito. É um lugar que transita muita gente. Em Belo Horizonte, eu diria que o anel praticamente virou a nossa única via de, entre aspas, trânsito rápido, falando em termos de trânsito, código de trânsito, mas na verdade é uma via de trânsito lento e perigoso. Todo dia tem acidente no anel, todo dia tem engarrafamento nos mesmos pontos,
E o Belo Horizontino já está saturado disso. E quem mora no interior e que precisa de passar por Belo Horizonte sabe o inferno que é. Dá para pensar o Brasil futuramente como Estados Unidos, país da Europa, e a gente pensar no transporte de carga através de ferrovias? Qual que é a sua visão sobre isso? É uma matriz mais difícil de desvirar, né? Porque o Brasil abandonou a ferrovia lá atrás e agora a gente tem toda uma malha rodoviária muito grande, muito extensa, mas a gente sabe que o custo de ferrovia é menor, né, em termos de custo por tonelada de transporte, né? Mas, obviamente, é mais difícil de você criar uma capilaridade tão grande. Porém, por exemplo, nosso estado que tem as grandes mineradoras, temos essa atividade econômica, o agronegócio, quanto mais a gente consegue escoar a produção por ferrovia, melhor é. Isso faz com que tire caminhões das estradas, diminua o custo, aumenta a segurança da população como um todo, e as ferrovias são muito mais resistentes para esse tipo de, de, de transporte. Então, eu vejo que vale a pena, sim, continuar qualquer política que amplia o uso de ferrovias no nosso país. Tá certo. Agora vamos para uma pauta que é do Brasil todo. Ô Braulio, você é um grande defensor, né, da geração de empregos, até por ser empresário. Qual que é o papel do vereador nesse processo, mesmo atuando como um legislativo municipal? De que forma que o Brasil pode pensar na questão da geração de emprego? Existe uma maquiagem do PT em relação ao número de pessoas com carteira assinada no país, ao número de desempregos no país? Bem, vamos separar em duas partes. É fundamental você ampliar qualquer linha de frente que impulsione a economia. O que a gente percebe, quem é empresário, quem é dono de loja, quem tem qualquer tipo de negócio, sabe é que você está puxando ali, tracionando para o seu negócio ir adiante, a gente encontra com o poder público querendo te massacrar. É fiscalização impensada em torno de regras, às vezes, que estão extremamente mal colocadas, ou às vezes até que saem da cabeça dos próprios fiscais. Existe isso. A gente sabe que existe uma carga tributária muito alta nas costas do empresário, e existe, obviamente, uma força, né, que encarece demais a folha de pagamento, né? Os custos de folha de pagamento já são altos na linha tributária, e toda hora a gente vê, inclusive, esse estardalhaço, por exemplo, que a esquerda está jogando, de revisar a escala 6 por 1, né? A escala 6 por 1, ela existe há quanto tempo, né? E o que a gente devia ter é a escala de flexibilização total, né? Cada um fazer seu contrato de trabalho, mas aí vai bater lá na CLT, enfim. Nosso país precisa de ser atualizado, sim, mas tudo que for feito para ampliar e melhorar o ambiente de empreendedorismo, melhor é, né? Então, nas cidades, a gente tem que reduzir burocracia. Eu acho que é o principal ponto que pega aí para quem está querendo empreender. Já na linha mais macro, né, de governo federal, né, além das questões da CLT, a gente vê, por exemplo, a política hoje de bolsas que está gerando de forma paralela um problema sério para o mercado formal. As pessoas não querem ter a sua carteira assinada para elas continuarem recebendo programa de bolsas. Então, E é isso que eu ia qual te que é a falar. porta de saída? Eu já vou até Hum. te fazer a pergunta que dá para linkar. Eu ia fazer justamente essa pergunta sobre o Bolsa Família, como que a gente consegue equilibrar programas de transferência de renda com políticas que incentivem o cidadão a ter sua independência financeira? Pois é, a gente nunca incentivou tanto o brasileiro a não trabalhar igual nos últimos anos. E o brasileiro, ele de fato sempre foi um povo ativo, que todo mundo sai ali no dia a dia para batalhar, para ganhar a sua sustentação, sua renda. Mas o que está acontecendo é as políticas públicas de assistência, elas não estão conseguindo criar uma transição para a pessoa sair do programa e ter uma sustentação autônoma, ela ganhar o seu dinheiro de forma autônoma. E esse é o maior problema. Então a gente tem que conseguir criar soluções para quê? Para que a pessoa, quando ela acesse o mercado de trabalho, ela não perca o incentivo, entre aspas, né, de continuar prosperando. Ela tem que largar o quanto antes muleta que o governo dá para ela de bolsa e sustentação.
financeira desses programas. Foram importantes em algum momento? Foram, mas isso não pode ser para o resto da vida. A gente está gerando uma geração, Alex, que nunca ganhou dinheiro a não ser por bolsa. O cara com 30 anos só recebe bolsa. Então ele vira um profissional de receber bolsas e penduricalhos do governo, mas até agora não se formou, não tem uma profissão, não é uma pessoa produtiva. Isso é um grande erro na nossa sociedade. Então, assim, sempre, né? Não são problemas fáceis de resolver, né? Quando a pessoa calça o sapato, é que ela sabe de fato onde que o calo aperta. Mas a gente não pode, de forma estrutural, achar que o país vai se prosperar só pagando bolsas. O que a gente precisa é de gerar emprego, gerar educação de qualidade para que o cidadão, principalmente o jovem que vai virando ali adulto, que ele saiba que a sustentação financeira para ele prosperar na vida vai sair do próprio trabalho e não de ajuda do governo. Tá certo, Braulio. Então a gente vai falar agora de privatização, beleza? Copasa, Semig, o caos de todo mineiro, de todo prefeito, de todo município. Minas, ela discute a privatização, né, das estatais como a Semig e a Copasa. Qual que é a sua proposta para esse tema, Braulio? Alex, vamos lá. Eu acho que o governo já provou em vários momentos que ele não é competente para administrar empresas, ele não é competente para ficar se lidando com o mercado como um todo. Eu prefiro que o governo se especialize em resolver questões de saúde, segurança, educação pública, etc., e vá entregando, de fato, tudo para a administração privada em ambientes de livre concorrência, né? Em ambientes onde todo mundo pode tentar empreender naquele segmento. No caso nosso de Minas Gerais, a gente tem um problema muito maior, que é essa dívida monstruosa que foi acumulada aí ao longo do tempo, né? Que com juros abusivos, quase que assim, uma agiotagem nacional que está acontecendo entre o governo federal e o governo do estado de Minas Gerais, que a dívida de Minas Gerais ela ficou num patamar absurdo, na casa aí dos 170 bilhões de reais, e que nós temos que pagar. E a solução que o governo deu para esse pagamento, ou é o RRF, né, que foi o primeiro, ou o Propag, que é agora é o que está em pauta. E para o governo de Minas aderir ao Propag, ele tem que colocar uma amortização de 20% dessa dívida já com um pagamento inicial. Ou seja, ele só tem como fazer isso vendendo as empresas públicas ou federalizando, que seria uma transferência dessas empresas diretamente para a União. Então, é o seguinte: para pagar 20% de uma dívida desse tamanho, tem que pegar e privatizar o que for necessário para ter dinheiro e bancar essa entrada do empréstimo, da dívida que a gente tem que quitar, ou tem que fazer a federalização. Eu acredito o seguinte, que neste momento o assunto mais importante é aderir ao Propag, que é o que o governo do estado está trabalhando. Se as empresas vão continuar públicas ou federalizadas à União, ou se elas vão para a iniciativa privada, eu acredito que de um jeito ou de outro o que a gente precisa é de dar uma solução para essa dívida bilionária que está nas costas de todo mineiro. E o que é bacana a gente falar, né, que às vezes a gente vê nas ruas, no senso comum, falando que o Zema quer vender a Semig, quer vender a Copasa, mas não entende que primeiro a privatização vai melhorar a qualidade do serviço prestado. Haja vista as companhias de telefone móvel, né, telefone celular. E segundo, que é uma dívida que não é do governador Romeu Zema, é uma dívida que se arrastou por décadas, né? Só que a A conta está chegando juros agora abusivos. abusivo. Você está chegando agora justamente pelo Zema ser oposição ao governo federal. Então, querem empurrar isso goela abaixo, a gente precisa deixar isso bem claro. Ô, Braulio, Alex, esse assunto de privatização, me fala aí, as empresas que tiveram regime estatal de um modo geral, no passado, assim, vamos abrir mais décadas, não vamos falar especificamente do governo atual, mas foi palco de quê? De cabide político, de corrupção, de desvio de verba, de desvio de finalidade, e as pessoas ficam achando bonito ficar falando lá que a empresa é nossa. O que a gente precisa de ter é bons serviços associados ao cidadão. Bom serviço a um baixo custo, é o que a gente quer. Então, não adianta ficar nessa conversa enfiada. Muitas vezes
impulsionada por sindicatos, sindicalistas que estão defendendo ali, de fato, às vezes, cabide de emprego mesmo, e ao invés da gente lutar por serviços eficientes, por empresas que entreguem bons resultados e, no nosso caso, uma forma de se livrar dessa dívida maldita que Minas Gerais tem com o governo federal. O governo federal teve chance, por exemplo, de até tirar os juros, né? De perdoar os juros, de cobrar a dívida só no principal, mas não é realidade, eles vão cobrar tudo que tem direito. Então, Minas Gerais precisa de aderir ao Propag. Tá certo. Olha, você acaba de ser reeleito, né, com 10 mil votos. Você já tinha falado isso no começo. E o que que os eleitores podem esperar de você nesse mandato, Braulio? Olha, Alex, o principal ponto é o seguinte: a gente entrou na vida pública para fazer a diferença, para realmente colocar em pauta esses assuntos que estão dentro do coração de cada um, onde a gente quer a mudança, mas todo mundo sabe que a mudança ela é complicada. O ambiente político é um ambiente onde envolve uma série de correntes de pensamento diferentes, pessoas que estão ali há muito mais tempo, inclusive, pessoas que vão defender o status quo ao invés de defender essa transformação. Mas é com essa persistência, com essa disciplina, com essa paciência que a gente aos poucos vai influenciando essa mudança. Então, não podemos abandonar o nosso país, abandonar essa vontade de transformar. E eu entrei com esse propósito, né? Não é uma atividade fácil, é uma atividade que é um desafio a cada dia, mas a gente não pode parar, porque senão realmente a gente vai jogar a toalha e deixar o nosso país ir por água abaixo, ou a gente vai lutar para que as próximas gerações possam ter um melhor lugar para se viver, um lugar onde que tenha prosperidade, onde todo mundo realmente possa ser feliz com o seu trabalho, com a sua profissão, com o seu desenvolvimento. Eu acredito nessa segunda opção, então vamos para frente. Sigo como vereador, mas ano que vem, 2026, a gente sabe do desafio da próxima eleição, que vai ser uma eleição decisiva para todo brasileiro. E aqui em Minas Gerais, o que a gente precisa é de continuar o trabalho sério e competente que está sendo feito, que está transformando a cara de Minas Gerais. É isso que a gente precisa, de ter a vanguarda que o mineiro sempre teve em relação a todo o nosso país. Então, vamos firme nesse propósito e contem comigo aí para a gente fazer as mudanças necessárias. Você está sendo praticamente intimado pela sociedade belo-horizontina a ser um candidato a deputado federal em 2026. Se pintar essa oportunidade, aceita o desafio? Alex, eu não entrei aqui para recuar. Vamos para frente. Tá certo. Boa sorte. Conte com o interior também. Ó, a Obrigado, gente Alex. tá caminhando aqui para o final. Aí vamos fazer um bate-bola rapidinho, mas antes eu quero perguntar para você: Cruzeiro ou Atlético? Atlético desde pequenininho e sempre serei. Ó, Que é vou fazer o galo. seguinte: eu sou Cruzeiro, você tá vendo aí atrás, né? Eu vi esse tanto de estrela Essas ali, eu cinco fiquei até na estrelas. dúvida E ali, eu tô mas percebendo que toda hora você tá olhando para ela. Então você tem um desafio como político, resolver aquela questão ali nas margens da Arena MRV, que ali também é um caos urbano. Tá certo. Ô, Braulio, podemos fazer um bate-bola rapidinho? Eu faço uma pergunta e você dá uma resposta com uma palavra ou uma frase, a gente finaliza, pode ser? claro, vamos lá. Um valor que guia sua atuação política. Família, Deus e principalmente seriedade. O que mais trava Belo Horizonte? Nossa, essa daí foi complicada. Belo Horizonte ficou muito atrasada no tempo, com muitas gestões esquerdistas. Mobilidade urbana em uma palavra. Saúde para o cidadão. A gente precisa de não perder a nossa vida com o nosso tempo e o trânsito caótico. Caminhão, carro, ônibus, moto ou bicicleta. Todos em harmonia, cada um com seu papel. Mais motofaixas e mais ciclovias exclusivas? Desde que estejam sendo bem usadas. O que que você pensa dos subsídios no transporte público? Subsídio, historicamente, não funciona. O que a gente precisa de ter é, de fato, serviço eficiente, transparência nas contas e o cidadão realmente se locomovendo de uma forma eficaz. Papel do Estado na cidade.
papel do Estado é de organizar o que é público. E quanto menos interferir na vida do cidadão e do empreendedor, melhor é. O que o Partido Novo representa para você? Liberdade com responsabilidade. Pessoas sérias e comprometidas em realmente fazer as mudanças necessárias. BH daqui 10 anos. O meu sonho é de viver numa cidade organizada, uma cidade limpa, uma cidade realmente que todo cidadão tem orgulho de viver nela. Romeu Zema. É o melhor governador do Brasil. Aborto. Contra o aborto. A gente tem que preservar a vida. Anistia. A gente não pode ter um judiciário que trabalhe no escopo de vingança. A gente está vendo uma legislação que não é aplicada para todos igualmente. Justiça tem que ser igual para todo mundo. Rombo do INSS. Mais um escândalo descarado, estão metendo a mão nos bolsos dos velhinhos e, mais uma vez, os mesmos de sempre por trás das cortinas. Esse é Braulio Lara, nosso vereador por BH pelo Partido Novo, nosso futuro representante no Congresso Nacional, tomara, né? Aqui hoje, na Jovem Pan Itajubá 98,7. Para você que está no rádio, para você que nos acompanhou, muitíssimo obrigado pela carona, pela companhia. Um grande abraço para você, dona de casa, você no comércio, todo mundo que ficou sintonizado com a gente. Para você que está vendo essa entrevista pelas redes sociais, se gostou, compartilhe e vamos levar mais vozes para o nosso Brasil, que acredita num país diferente, num país melhor, num estado menor e um país melhor para todos. Braulio, muitíssimo obrigado pelo convite. E este Eu que ano, agradeço, Alex. Cruzeiro Obrigado e campeão. obrigado aí a todos os ouvintes que nos acompanharam aí. Este Abraço ano, para todos. Cruzeiro campeão brasileiro. Pode continuar. Um abraço. Abraço.